Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E quero agradecer o seu voto, você que votou na gente. Hoje, Natação Criativa é o melhor podcast do Brasil na seção de esportes. E hoje, nesse podcast, temos a honra de receber um verdadeiro ícone da natação brasileira, Rogério Romero. Ele foi o primeiro nadador no mundo a disputar 5 Olimpíadas consecutivas, de 88 a 2004, algo inédito na história da natação. Rogério foi finalista olímpico em 4 edições, acumulou 29 recordes sul-americanos, 41 recordes brasileiros e conquistou o título bicampeão de Pan-Americano nos 200 metros costas. Hoje ele traz pra gente não só a sua história de atleta, mas toda a sua bagagem que ele viveu num mais alto nível. E agora vive a natação dentro da gestão e do legado. Prepare-se para mergulhar numa conversa com quem fez história dentro da piscina e continua fazendo agora fora dela. Rogério, muito obrigado pela presença. Obrigado, Renato, pelo convite. E antes de a gente começar esse papo, a gente precisa agradecer os nossos parceiros. Hoje a gente tem a ilustre presença aqui da Hammerhead, que lançou os óculos de natação no Brasil com tecnologia Fog Faint, visão nítida durante o seu treino inteiro. Então você consegue nadar sem perder a visão, sem deixar o óculos embaçar, mesmo com a presença do toque. Então, novos óculos aí no modelo Genesis, Mirror, Latitude, são os melhores materiais que a Hammerhead está lançando. E aí, em breve vai lançar um novo material que eu vou contar para vocês. A gente tem a Float, materiais de natação, que desde 92 está lá em Indaiatuba. São mais de 400 materiais voltados para natação, hidroginástica, hidroterapia, polo aquático e vestiário, tudo com ISO 9001, trazendo qualidade para os seus treinos. A Sobrasa, que desde 1995 é uma ONG sem fins lucrativos, que visa a prevenção aquática para reduzir o número de casos de afogamento. Se você não é voluntário Sobrasa, acesse agora o site sobrasa.org e receba um kit gratuito aí na sua casa. A WL Salvamentos Aquático, que leva profissionais capacitados. Para você que é de clube, academia ou mesmo síndico de condomínio, está com dificuldade de achar profissionais qualificados, ele faz todo o treinamento e te manda um profissional já capacitado. Entre em contato no 11 982 715497. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Se você tem a sua própria metodologia, você consegue colocar suas avaliações dentro do aplicativo. O aplicativo vai com o seu logo, com o seu nome, e o cliente acha que é o seu próprio aplicativo. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação. Entra ali no Instagram da Raizo, porque você vai conhecer uma metodologia com preço super acessível, metade do concorrente. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa aí, Rogério. Você foi um dos poucos atletas a disputar 5 Olimpíadas, ela preencheu uma mão consecutivas. O que te manteve motivado ao longo de tantos ciclos? Bom, vou voltar lá para 88, depois da minha primeira Olimpíada, né? Aquela experiência fantástica que a gente tem da Vila Olímpica, de todos os atletas, tanto brasileiros quanto ícones da natação mundial. Cheguei a ver Matt Biondi, então na época, né? Tentando igualar o feito do Mark Spitz, de 7 medalhas de ouro, já começou não perdendo, mas saiu de lá com 7 medalhas. Então a experiência, aquela primeira experiência olímpica me picou, me pegou. Eu falei, não, eu quero participar de outra. Então saí de Seul já pensando em Barcelona. Então realmente ali foi um ciclo planejado. Depois de Barcelona, para ser honesto, aí foi um pouquinho mais vamos indo ano a ano, a cada 2 anos, e foi acontecendo até 2004, quando culminou ali com Atenas. E o que eu já ouvi você contando essas histórias, você comenta muito que depois de Barcelona, você falou, agora eu parei, agora deu, vamos mais um ano, vamos mais 2, aí vai para mais uma Olimpíada, fala, agora parou, e com isso foram 5 Olimpíadas. O Caio Márcio tentou, quase conseguiu, mas não chegou lá. Mas como foi a sua preparação e o sentimento para disputar sua primeira Olimpíada lá em Seul, como você disse, em 88, onde você já chegou a uma final e bateu o recorde sul-americano? Eu voltando ali 1 ano e meio, eu tive a primeira grande decepção, que foi em 87, que teve o Pan-Americano de Indianápolis, e eu não consegui
aquele índice, eu acabei indo para uma universidade, para uns Jogos Mundiais Universitários, fiz uma boa performance lá, teria ido bem até nos Jogos Pan-Americanos também com aquele tempo, mas infelizmente não fui convocado. Então, no outro ano, saíram os índices, né, olímpicos pela primeira vez, e natação é um pouco preto no branco, né? Não tem muita politicagem. E aí, a hora que eu peguei o índice, e aquele ano o Troféu Brasil foi justamente onde eu estava treinando, no Clube de Golfinho em Curitiba, e aí todo mundo comemorou tudo, e no outro dia saiu uma nota falando assim, não tá certo. E realmente não estava certo, porque outras pessoas poderiam pegar o índice e passar, e só existem 2 vagas por país por prova. Mas ali eu fiquei meio assustado, falei assim, nossa, será que eu não vou de novo para um campeonato, né? Mas felizmente deu tudo certo e acabei indo para o Sul-Americano e depois, em Seul, bati o recorde de um dos ícones, que era o Ricardo Prado. O recorde dos 200 metros costas era dele, 2:2:85, eu fiz 2:2:26. Logo depois, no retorno, você começa a fazer um novo ciclo olímpico e tem uma lesão no ombro, né? E ali você começa a saber que você tem alguns limites, né? Exatamente. Eu vim aqui para Belo Horizonte, para o Minas Tênis, e aí já foi uma mudança. E é claro, você quer mostrar serviço, tudo, então treinei. Eu sempre fui bom de treino, vamos dizer assim, e acho que nessa gana de mostrar serviço, né, foi a primeira vez que fui, vamos dizer assim, contratado, fui para o Golfinho, para Curitiba, para melhorar a minha performance. E aqui eu já vim, o clube me convidando, né? Uma estrutura muito mais profissional, tudo, com um psicólogo, fisioterapeuta, e aí eu comecei a sentir o meu ombro. E depois de umas 60 sessões de fisioterapia, dormindo com gelo nos 2 ombros, falei, gente, não está dando certo esse negócio não. Eu parei, voltei para Londrina, para minha cidade natal, tratei lá, e depois eu voltei depois de 1 mês e meio, 40 dias, e deu tudo certo, porque depois eu fui campeão pan-americano pela primeira vez em Havana, e ali eu já pré-qualifiquei para a Olimpíada de Barcelona também. E aí, falando de Barcelona em 92, havia uma expectativa muito alta em torno da sua performance. Como você lidou com essa pressão e avaliou seus resultados naquele ciclo? Acho que em todo ciclo, a maior pressão sempre foi minha, né? Então, principalmente Barcelona, talvez Sydney, mas Barcelona eu já tinha uma ideia um pouquinho melhor do que eu poderia fazer, e naquela época o pessoal mais velho vai lembrar aí, os rankings mundiais não era essa facilidade que tem hoje, né, na internet, era Swim World, que eu assinava, vinha dos Estados Unidos 2, 3 meses depois, então você tinha uma noção dos atletas, como eles estavam performando. Apesar de eu ter ficado 2 centésimos apenas, enfim, isso é quase nada, foi a minha melhor marca praticamente, você fica um pouco decepcionado de não ter dado um pouquinho melhor, né? Então ali foi realmente o primeiro momento que eu pensei, foi a reflexão pô, eu já atingi meu limite, né? Faz muito tempo que eu não melhoro, já não estou novo, já estava com 22 anos, e ali, então, eu encerrei ali a minha carreira, não falei para ninguém, não anunciei para ninguém, simplesmente voltei. E aí o meu técnico voltou, Rogério, você tem mais, acho que você tem mais gás ainda, você consegue treinar um pouquinho mais. E eu acabei voltando para o Minas de novo, e aí durou bem mais do que acho que qualquer um de nós poderia imaginar. E aí a gente vai para o próximo ciclo, Atlanta, que funciona um pouquinho diferente do que foi Seul. Seul você foi a melhor marca no Brasil, então foi a única final. Já Atlanta você já não tem um resultado bom, mas o Brasil vai bem. E como que você aprendeu nesse momento difícil para você? O que influenciou na sua carreira ali em diante? Atlanta foi realmente minha pior performance e a pior experiência olímpica. Acho que o americano foi em Atlanta, como você falou, ele, enfim, era a Olimpíada Centenária, que Atenas também tinha concorrido, mas ali por uma mera coincidência, Atlanta era a sede global da Coca-Cola, o primeiro patrocinador global do Comitê Olímpico Internacional, eles acabaram escolhendo Atlanta. E foi dentro de uma universidade, então você via que era tudo, vamos dizer assim, artificial,
né? As outras foram tudo, uma cidade olímpica era construída, a Vila Olímpica era construída. Para você ter ideia, a piscina olímpica de Atlanta não existe mais, né? Então, você percebia que foi uma Olimpíada muito comercial. Não que ela deva dar prejuízo, mas também acho que ali eles erraram no tom. Mas foi fantástico, por outro lado, meia performance pessoal não foi boa, mas foi fantástico ver 3 medalhas do Brasil, né? 2 com o Gustavo Borges e uma com o Fernando Scherer. Então, ali, como brasileiro e conhecendo os dois, foi assim, espetacular poder presenciar 3 medalhas, 3 pódios brasileiros naquela Olimpíada. E vamos respirar, porque tem mais um ciclo ainda, vem Sydney 2000, e aí você está no seu auge, é o 4º do ranking mundial antes das Olimpíadas, então uma grande expectativa. O que mudou na sua preparação para você alcançar esse nível tão grande? Então, em 98, na verdade, né, um ano e pouco antes da Olimpíada, eu falei, nossa, agora estou tão próximo para a minha 4ª Olimpíada, o que eu não fiz ainda, o que eu poderia tentar de diferente para chegar na minha 4ª Olimpíada. E eu tentei treinar nos Estados Unidos. A gente, que eu digo, foram alguns amigos, fomos juntos para a Flórida, foi com o técnico que estava treinando, o Fernando Scherer, que naquele ano, em 98, ele tinha sido o melhor nos 100 metros livre, no ranking mundial, o nadador do ano. Então, quer dizer, alguma coisa o cara entendia. Então, e acho que deu um match, deu uma química muito boa. Até isso, realmente, para mim foi sorte, né, ter encontrado um treinador, Mark Lober, que soube respeitar a minha idade, os meus limites e extrair o melhor possível. Então, só que antes disso veio o purgatório, né? Em 99, pela primeira vez, novamente num Pan-Americano, que em 87 foi em Indianápolis, em 99 foi no Canadá, em Winnipeg, eu não pego minha primeira seleção. Então, eu falei, gastando em dólar, né? Enfim, será que esse investimento está valendo a pena? E aí, na Flórida, tem aquelas tempestades, uma temporada ali, uns 2, 3 meses, que tem tempestade justamente no horário do treino, você tem que sair, tem que voltar, às vezes você nem volta, às vezes não tem treino. E num desses dias a gente tinha saído da piscina, e aí eu perguntei para o Michael, sinceramente, eu já não sou novo, eu acabei de não pegar minha seleção, você acha que eu vou conseguir a minha 4ª Olimpíada? E ele falou o que eu queria ouvir. Ele falou, sim, curto e grosso, e eu confiei naquilo lá. Então, acho que isso fez parte também, acho que a confiança no treinamento também faz muita diferença. Aí, no final do ano, eu alcancei o índice para a minha 4ª Olimpíada, recuperei o meu recorde sul-americano, que tinha sido batido pelo Leonardo Costa, ganhando o Pan-Americano lá em Winnipeg, e nós dois fomos na Olimpíada no outro ano. E vale ressaltar que você foi fora do comum, você não foi para uma faculdade estudar, você praticamente foi seu pai que patrocinou ali, a família patrocinando a sua ida. Teve até, na época, uma desvalorização do real, então fez um cálculo, depois foi outro. E para quem está começando aí na natação, o que você dá de dica, sugestão? É preciso treinar lá fora? Dá para treinar no Brasil? Qual foi a sua experiência treinando fora do Brasil? Eu era um defensor de ficar treinando aqui no Brasil, sabe? Até porque eu dei bons resultados aqui, acredito que tem bons treinadores, até hoje tem muitos bons treinadores. Agora, os Estados Unidos, ele tem algo, principalmente na natação universitária que você mencionou aí, que é inigualável. E isso não sou eu que estou falando. Vão atletas, nadadores do mundo inteiro para lá, porque eles conseguem conciliar muito bem a natação com o estudo universitário. Eu não fui para a universidade, mas poderia ter ido, assim como vários amigos meus foram e se deram bem. O Gustavo Borges é talvez o maior exemplo disso, mas também tem o César Cielo, que também foi para a universidade e, enfim, conseguiu um nível espetacular ali. Eu fui investindo, então há uma diferença. Eu estava num momento que não era no início da carreira, é aquilo que eu falei, eu fui atrás de algo diferente que eu tinha feito até então.
Eu acho que para a garotada, assim, o recado é esse, acreditar no treinamento, sabe? E dizer que não é uma coisa, felizmente ou infelizmente, o esporte não é uma ciência exata. E isso que é o bonito, né? A gente gosta de ver jogo, de ver a própria natação, porque existe esse fator imponderável. Né? Alguém que você não está apostando, que você não conhece tanto, de repente vai lá, é medalhista ou às vezes até um campeão olímpico. É, e, e é isso que acontece. Então, às vezes, você não é porque você treinou bem que você vai competir bem. Tem N fatores. A cabeça, obviamente, na hora da competição, se você treinou bem, é o fator mais decisivo. Então, o treinamento ele tem que ser o pacote inteiro. E aí você falou uma coisa também, a família dar esse suporte é fundamental. Para mim, eu sempre agradeço a minha família por ter me apoiado nesses tempos. Eu fui para Curitiba, aí sim, com patrocínio para o exterior, foi do meu bolso. Por isso que doía mais ainda. Foi um investimento que, como você lembrou também, o dólar dobrou de um ano para o outro praticamente. Eu quase desisti, mas deu tudo certo. Então é lógico, você tem que saber aquele momento que você deve investir ou não. Saber falar não também. Olha, isso aqui não serve para mim, não é demérito nenhum. Admitir que, de repente, você tem as suas limitações ali para aquela modalidade. Mas extrair o melhor do teu melhor também é prazeroso, né? Então, às vezes a pessoa não quer ir para campeonatos mundiais, não quer ser campeão brasileiro. Ela quer realmente estar ali convivendo com aquele ambiente que é super saudável, fazendo uma atividade física e tentando melhorar, dar a sua melhor natação possível, né? Sim. E aí você falou um assunto assim que eu acho que é legal a gente abordar, que hoje está vindo bastante à tona, o pessoal está tendo um cuidado especial que lá atrás não tinha, que é a parte mental. O Gustavo já veio para o canal, o Nicolas dos Santos, e eu sempre faço essa pergunta, o quanto numa prova, numa final olímpica, é mental e o quanto ali é técnica? Antes de uma prova que você treinou para uma competição chave, eu acho que ali é só cabeça, 100% cabeça. O que você teve que treinar, você treinou antes, né? É lógico, durante o treino também a sua resiliência, a sua capacidade de processar ali, saber que vai ter dias bons, dias ruins, também vai ser considerado. Mas na competição, aquela pessoa que tem uma atitude, que quer, ela vai levar vantagem. Então, isso faz parte do treinamento. As pessoas que ganham, que batem na frente, não é só sorte, né? Ela teve aquele treinamento, ela treinou para aquilo, ela visualizou, inclusive, aquilo lá, ela ganhando. Então, eu acho que tudo que você puder fazer para se preparar para uma competição, para aquele momento, melhor. Agora, não adianta também só ficar treinando na cabeça. Você tem que realmente se dedicar também aos treinamentos dentro da piscina e fora dela. E parte do treinamento é também o descanso. Né? Você saber descansar tanto a cabeça quanto o corpo. E como você fazia o treinamento mental? Você, tanta Olimpíada, tanto tempo ali, qual que eram as suas técnicas para se preparar mentalmente? Eu tinha minha prova principal era 200 costas, assim, eu tinha ela na minha cabeça. Assim, praticamente eu podia nadar de olho fechado. E realmente eu fazia isso. Às vezes eu ficava me imaginando, nadando, às vezes eu até pegava o meu tempo para ver se eu estava próximo, quantas braçadas, as viradas todas. Se eu tivesse um local que era muito, que eu ainda não conhecia, eu gostava de procurar, depois no final com a internet foi muito mais fácil, né? Procurava ver imagens do local para tentar me ambientar o máximo possível. Por exemplo, Barcelona foi difícil isso, porque era uma piscina nova, uma piscina descoberta, depois daquela não teve mais descoberta em Jogos Olímpicos, e aí então era difícil de você imaginar. E teve uma coisa que eu realmente, não sei se na época eu lembrei disso, mas que o Martins Zubeiro, que era então recordista mundial 200 costas, ele tinha nacionalidade espanhola. Então, e era aquele estádio caiu, né, quando ele nadava, né? E isso eu poderia ter me preparado mentalmente para isso também.
você ter um adversário local, que faz muita diferença. O pessoal, ainda mais espanhol também, é muito, como o latino aqui, ele é muito fervoroso e torce bastante. E agora a gente comentando da última Olimpíada, o último ciclo, Atenas 2004, marcou o fim da sua trajetória olímpica. Eu acho que aí com um tom mais leve, você curtindo mais o momento e até pelo local, encerrar ali no berço das Olimpíadas, né? Sensacional, assim, foi muito especial, né, essa participação por conta disso, né? Você está lá no berço do movimento olímpico moderno, tudo. E é isso que você falou, assim, curtindo. Eu estava muito mais relaxado, assim, lógico, focado para nadar o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo também me dando direito a curtir um pouquinho mais aqueles... nas outras Olimpíadas eu ficava muito mais reservado. Nessa eu tentei interagir um pouquinho mais e realmente, para mim, foi uma fechada de ciclo ideal. E aí você depois começa a entrar para trabalhar como funcionário público no governo. Como foi essa experiência de sair da borda da piscina e ir para trás ali da mesa? Foi inesperado, né? Assim, a gente estava até lembrando hoje como que foi isso. Foi um ex-presidente do Minas, me chegou, falou assim, Rogério, antes, né, em junho, maio até, acho, eu já estava com o índice olímpico para Atenas, falou, olha, o governador quer conversar com você. Eu falei, mas o governador quer conversar comigo? Vamos lá, que deve ser coisa boa. E aí ele realmente fez o convite para fazer parte da equipe de governo. Não era uma coisa que eu tinha me preparado e esperava, não foi algo planejado, nunca me envolvi com política nenhuma. Sei que o nome realmente que me fez levar a isso, então realmente o esporte, a natação me abriu essa porta e foi muito bom, porque logo depois da Olimpíada eu pude me debruçar para esse novo desafio. E aí, ciente que é um desafio que eu tinha muito a aprender, né? Eu estava saindo de uma coisa onde eu estava lá 25, 30 anos, para algo que era totalmente neófito. Então, eu fui tentar aprender, fui lá para São Paulo, tentar falar com o secretário de esporte na época, era o Lars Grael. Então, ele me recebeu lá, a gente conversou, ele me deu umas boas dicas, tudo, e eu fui aprendendo. E aí, acho que o pessoal não gostou, eu acabei ficando 10 anos. Passei ali por 10 secretários de Estado, mas foi uma experiência que eu nunca me imaginei, mas foi bem interessante. A gente pôde implantar alguns programas, a Lei de Incentivo, Bolsa Atleta, tudo dessa época que eu fiz parte dessa equipe de governo aqui de Minas Gerais. E atrás de você aí tem a nossa plaquinha aí que você acabou de ser homenageado, entrou pro Hall da Fama na natação brasileira. O que esse reconhecimento representa para você após uma carreira tão consistente? Bacana, eu acho que essa iniciativa do Hall da Fama tem que parabenizar, porque é muita história da natação, né, brasileira, e a garotada às vezes não conhece, né? Então, você tem um local, mesmo que virtual, onde você expõe um pouquinho da história desses atletas. E aí eu, nessa homenagem, me sinto muito grato, agradeço a todos que votaram para eu estar lá junto com outros atletas fenomenais ali, enfim, Jean Madruga, Ricardo Prado, Maria Lenk, todos os ícones de quem conhece um pouquinho da natação brasileira, tá lá e fazer parte dessa história bacana que é a natação brasileira. E em meio a todos esses ciclos, o que você viu que mudou na estrutura do esporte brasileiro, na natação especificamente? O que te marca aí positivamente e negativamente essa mudança que você vê nos treinamentos, nas performances? Mudou demais, né? Mudou. Enfim, eu passei por um ciclo onde começaram aquela questão dos trajes tecnológicos, que culminou ali no absurdo de mais de 100 recordes mundiais num ano. Depois eles finalmente regulamentaram mais ou menos ali esses trajes. Tiveram grandes mudanças ali tecnológicas também de aparato, até da saída de costas, que não existia na minha época, da saída. Então, isso também é um avanço para a natação e você tem que se adequar, né, a essas alterações. Agora, o treinamento eu vejo, apesar de não ser da área, eu vi que ele mudou bastante. Eu acredito que o pessoal esteja treinando melhor.
Espero, assim espero, né? Porque a gente treinava muito, mas não necessariamente, talvez com uma inteligência por trás ali, com dados que pudessem subsidiar um pouco o treinamento. Hoje não. Hoje o acesso a esses dados é muito fácil. Então, o treinador, há um nivelamento do conhecimento ali. Aí é mais ainda que a cabeça conta mais ainda, né? Então, hoje você não vê o pessoal treinando, né? Hoje tem prova de 50, o cara não vai treinar 10 de 400 para quê? Então, o treinador e o atleta ele tem que ter essa consciência. Eu acredito que eles estão treinando muito mais específico, né? Enfim, tem novas provas também hoje, né? O revezamento misto, os 50 estilos agora entraram também nos Jogos Olímpicos. Acho que tudo isso tentando adequar ao novo público, tanto de atletas de natação, quanto também o público que gosta de ver a natação. E para quem é nadador que está ouvindo a gente, assistindo, quais características você acredita que um atleta de elite precisa desenvolver além do talento para manter a longevidade na carreira, igual você fez? Mais que talento, porque eu acho que treinar, realmente. Você ter uma cabeça boa para poder treinar o melhor possível. Né? Confiança, ter uma equipe técnica, um ambiente que te extraia o melhor possível. Isso eu tive tanto lá no Golfinho de Curitiba como aqui no Minas Tênis Clube. Eu acho que isso sobressai até o talento. Então, você procurar, de repente, aquele menino que naturalmente tem uma flutuabilidade melhor, tudo, daquele outro que tem sangue nos olhos, que gosta de treinar, que fica pé da vida quando perde, tudo, talvez eu apostaria nesse segundo, né? Porque ele tem mais chances de se dar melhor, porque ele sabe o sacrifício que tem que fazer para ganhar. Às vezes aquele talentoso não, ele que está ganhando tão fácil que ele não dá valor para aquilo lá. Então, você que parece que não tem muito talento, treine, que você pode alcançar, dar bons resultados também. E você que acompanha de perto, dentro das equipes, essas medalhas históricas da natação brasileira, como era o ambiente da seleção na sua época? O que você destaca dessa conveniência, até algo que você presenciou, algo que ninguém sabe? O que teve ali na convivência com os grandes nomes? Os bastidores. Não tem nada. Eu acho que havia uma convivência, uma cumplicidade muito bacana, sabe? Pelo menos até onde eu sei. Eu nunca tive problema com nenhum atleta, tudo. Então, a convivência entre nós era muito divertida. Eu não sei hoje, realmente não sei. Mas a gente se respeitava e, ao mesmo tempo, brincava entre si. Então, não tinha muita bullying, vamos dizer assim, naquela época. Poderia ser considerado hoje, né? Então, mas eu acho que esse clima é que ajudava também, né, os atletas a descontraírem, né, daquela tensão natural de uma competição importante. Então, eu lembro, vou contar um bastidor aqui, até porque acho que o Edivaldo também publicou no livro dele, que a gente estava, não foi o Edivaldo não foi nesse Mundial, não. O primeiro Mundial de piscina curta, lá em Palma de Mallorca, na Espanha. O Fernando Scherer, o Xuxa, ganhou os 50 e o 100 livre, o Brasil campeão do 4 por 100 livre, com recorde mundial em cima dos Estados Unidos. Gustavo, acho que ganhou 200 também. A capa da revista da FINA, na época FINA, né, era Brasil Samba, alguma coisa assim. Fizemos a festa lá. E aí o Quaraci, que era o presidente da confederação, da CBDA na época, ele falou, não, vamos comemorar tudo, não sei o quê. E aí a gente colocou sal no chope do Fernando Scherer, aquele negócio borbulhando. E a gente brindando ao Mar Morto, que é o maior índice de salinidade. E ele passou mal por conta disso, mas enfim, ele já sabe disso, a gente brinca até hoje, tudo, mas era esse clima de descontração realmente que eu acho que era bacana, era que você queria fazer parte daquilo também. E para quem não faz parte do mundo da natação ou nunca teve no alto rendimento, o ciclo olímpico não é fácil. São 4 anos aí de dedicação extrema, muito feriado,
muito Ano Novo, muito Natal, deixar de abrir mão de festas, de família. Como você mantinha a motivação em alta, mesmo diante de frustrações, lesões, mudança na vida pessoal? Eu entrevistei o Gabriel dos Santos e ele teve uma frase muito bacana que ele falou no podcast, que a vida do atleta é de altos e baixos, porém mais baixos do que altos. Como manter uma motivação diante de 4 anos ali, onde a gente tem muitos momentos ali de frustrações, fracassos? É o que eu falei, né? Depois de Seul, Barcelona, 4 anos, me parecia natural. Mas ali, não. Depois de Barcelona, não. Foram objetivos a mais curto. Curto, né? 1 ano, vamos dizer assim. Então, índice para campeonato mundial, algum resultado específico para o clube, enfim. Você tem que ter um objetivo. Sem objetivo fica difícil realmente passar por todo esse sacrifício, eu passei acho que umas 2 ou 3 Ano Novo fora. Entre Natal e Ano Novo, várias vezes treinando. E aí, a hora que falam do Michael Phelps tem lá, ele fala, eu fiquei 4 anos sem deixar de treinar nenhum dia, inclusive domingo. Você conseguiria isso? Não, né? Por isso que ninguém dá resultado igual o Michael Phelps. É muito difícil alcançar esse nível de dedicação, né? Ficar 4 anos sem férias, eu não consigo me imaginar. Por isso que o cara alcançou os resultados excepcionais. São extraordinários. Não é comum aqueles resultados que ele alcançou. Você tem o seu limite, você que vai saber o quanto você quer sacrificar, né? Agora, não vá esperando resultados fora do comum se você faz o que todo mundo está fazendo. E a natação é um esporte muito individual, mas você sempre valorizou a estrutura em equipe. O que você aprendeu nessa coletividade, mesmo em um esporte individual? Acho que a coletividade ela te ajuda a passar o tempo até, né? É o que você está falando. Acho que a natação é muito tedioso algumas vezes. Então, aquele momento na borda, ou antes, ou depois, tudo, isso ameniza um pouco essa experiência. E eu vim aqui para o Minas, assim, porque tinha um nadador de costas fantásticos também, tanto que outros conseguiram índice para a Olimpíada também no costas, e essa competição diária também faz a diferença, né? Você vê aqueles atletas se dedicando ali também, e fora competições de clube também, você fazer parte de um todo maior que você mesmo, aquilo também faz você extrair o melhor de você, né? Você não está nadando só por você está nadando por conta daquele colega que estava lá treinando do seu lado, do clube que está investindo em você, enfim, essa eu acho que são parte dos benefícios que fazer parte de uma equipe maior do que um personal trainer, né? E hoje você já destacou a importância aí da estrutura americana, todos os bastidores, como que é o treinamento, mas uma coisa que eu vejo lá que eles fazem muito bem, e a gente às vezes poderia aprender um pouquinho com eles, é a criação do ídolo, né? A formação desse ídolo, eles pegam os ex-atletas, todo mundo conhece. No Brasil a gente utiliza pouco, né? Essa fomentação do ídolo. Como você acha que a gente poderia melhorar isso no Brasil? Grandes nomes que a gente tem da natação, que às vezes a gente pergunta para algumas crianças quem foi Ricardo Prado, quem foi, às vezes até Gustavo Borges, muitos ainda nem conhecem, ou não lembram, não sabem. Como a gente poderia melhorar isso? Acho que a iniciativa do Hall da Fama foi bem nesse sentido, né? Tentar democratizar um pouquinho mais essa informação, dar com mais facilidade a uma geração que é digital. Então, se você tivesse um espaço onde dependesse de você viajar para conhecer a história, como tem lá, né, em Fort Lauderdale, na Flórida, que é o Hall da Fama americano, menos gente ia conhecer ainda. Então, hoje você tem um espaço democrático, qualquer pessoa pode passar lá, e isso nos ajuda aí, você, enfim, a Swim Channel, outros canais que se dedicam à natação, a divulgar esse pessoal, a relembrar que o Brasil, sim, tem uma história, não começou hoje, né? E eu acho que é importante essa questão do ídolo, é o que eu falei, eu
segui, quando eu era mais novo, eu segui os resultados de Jean Madruga e do Ricardo Prado. Eram os grandes atletas da natação brasileira na época. Então, você ter essa referência é muito importante. Por que a hora que o Gustavo Borges, depois de 88, na minha Olimpíada, a gente não medalhou, né? Depois de 92 foi o Gustavo, foi prata, depois de 96 os revezamentos, o Gustavo e o Fernandes, depois de 2000 o revezamento. Aí 2004 acho que não medalhou de novo. Então você ter sempre alguém medalhando também é importante. Você acaba falando assim, se esse cara conseguiu, eu também posso conseguir. Você ter essa referência, principalmente quanto mais próximo, melhor, mas que seja brasileiro, que tenha algum início, alguma história parecida com centenas, milhares aqui de brasileiros, brasileiras que estão fazendo a natação aí o seu esporte. A importância de entrevistas como essa, você que está assistindo, compartilha com alguém, você que é técnico, professor, mande para os seus alunos a importância de todo mundo conhecer as histórias. Essa é uma das missões aqui da Natação Criativa. A gente teve grandes nomes, porque o Gustavo Borges a gente entrevistou há 3 anos atrás e a entrevista dele é vista até hoje. E o YouTube, pelo engraçado, quanto mais visto, mais visto. Então, deixar esse legado, mostrar para essas novas gerações quem foi esses grandes atletas. Então, você que está aí do outro lado, compartilha aí com a sua equipe, que vale muito a pena. E hoje, Rogério, você atua como na gestão esportiva aí do Minas. Como sua experiência olímpica influencia nesse seu pensar político, desenvolvimento de atletas, projetos sociais e até nessa pressão por você ser um ídolo e quem passa no clube quer visitar você? Eu tive em janeiro lá no clube ministrando uma palestra no espaço ali da educação física que vocês fazem, e primeira coisa quando eu falei ali pro André, eu quero visitar o Rogério ali, quero tirar uma foto com ele, conversar com ele. Eu dei sorte que você estava lá na sua sala, mas tem essa pressão, todo mundo que chega no clube quer te visitar, né? E você não falou com qualquer André, né? Você falou com o André Teixeira, que também é um nadador olímpico, né? E nós tivemos o André Cordeiro, que também foi nadador olímpico. Eu acho assim, o Minas, ele tem essa história no esporte, tanto na natação quanto outras modalidades, o que favorece, né? Favorece, por um lado, porque as pessoas vivem o esporte, e, por outro lado, elas cobram, porque elas entendem. Então, hoje, a diretoria tem vários ex-atletas ali, o nosso presidente é ex-judoca, tudo. Então, você tem pessoas ali que você não consegue enrolar, não. Você tem que dar o resultado. E isso é bom. Acho que, como ex-atleta, você tem que ter essa pressão ali para extrair o melhor. Então, eu acho que, embora tenha vindo de um esporte individual, o melhor que a gente pode fazer é tentar trabalhar em equipe. Felizmente, tem boas pessoas ali, excelentes pessoas ali no Minas, que cada um entende a modalidade específica, que me ajudam demais. Então, é saber lidar com as críticas, não vai ser sempre que a gente ganha, muito, como diz aí, vai ser mais perdas, mais derrotas do que vitórias, muitas vezes. Você tem que lidar com isso no dia a dia. O meu cuidado é tentar oferecer o melhor ambiente possível para que esses atletas possam render ali na competição, nos jogos. Eu pedi para você trazer os seus objetos pessoais aí, a gente já falou ali da nossa plaquinha, do Hall da Fama, e você trouxe mais 3, tem uma medalha, o que a gente pode falar desses seus... Porque foi o começo olímpico de tudo, tá meio desgastado, né? Aqui, para quem não conhece, uma toalhinha... que você enxágua tudo, tiram o excesso enfim, é bem antigo, da Arena. Essa aqui da minha última, então, primeira e a última, Atenas, eu costumava comprar alguns bichinhos ali. Esse aqui é de Sydney, é um dos bichos específicos lá da Austrália, então... E esse aqui é bacana porque teve um hiato de 12 anos, entre a primeira Pan-Americana que eu fui em Havana, que eu ganhei, e depois 2003, que me credenciou a 99, aliás, que me credenciou Não, 2003. Me credenciou a minha 5ª Olimpíada. Então, essa medalha, ela é até meio feinha, eu não gosto muito dela não, mas ela tem um valor simbólico muito importante para mim.
E se eu tô de bom de memória, deixa eu ver se eu tô em Havana, não sei se estava só o William, mas o Alberto também estava na O equipe. Alberto também estava. Me conta alguma história, como foi essa experiência com o Alberto, que eu tenho mais de 15 anos aí de experiência com o Alberto, 7 como sócio. Como foi essa convivência com ele? Que hoje ele é muito diferente do que ele era lá atrás, lá era mais difícil de conviver, né? Não, assim, é o que eu falei, eu acho que tanto os técnicos, né, o Alberto, o Dalteli Guimarães, enfim, nós tivemos essa convivência com treinadores fantásticos que foram lá, que ajudaram a natação brasileira numa época difícil, muito diferente de hoje, né, que a gente tinha uma certa dificuldade financeira, vamos dizer assim, até para participar de alguns campeonatos. E eles souberam isso, cada um do seu jeito, né, a extrair. Então, o Alberto teve o seu momento ali, antes do Gustavo ir para Michigan, para Bowls antes até, né, ele treinou o Gustavo. Então, para mim, o Alberto foi sempre uma referência técnica, de saber e de líder, até porque ele esteve em grandes clubes onde as equipes elas se desempenharam muito bem. E agora, depois da conquista aí do Hall da Fama, qual o legado que você quer deixar para o esporte brasileiro e como pretende seguir aí contribuindo para o desenvolvimento da natação? Acho que estar aqui é uma das maneiras, né, de agradecer a natação e o esporte como um todo, assim, por tudo que me deu. Eu falo assim, gente, a natação me deu tudo, até minha esposa. Né? A Patrícia, ex-nadadora também, foi justamente para o Pan-Americano que eu não fui, de Winnipeg, foi terceiro lugar lá no revezamento. E hoje nós temos 2 filhas nadadoras. Então, essa é uma experiência nova para mim, N vezes mais nervoso do que na época de atleta, mas eu, sempre que puder colaborar com a natação, eu estou aí. Eu acho que essa é uma maneira. Quando me convidaram lá para o Hall da Fama, fui lá receber a homenagem pessoalmente, porque eu acho que é muito importante para a natação como um todo, e divulgar quão bom é, né, esse ambiente da natação especificamente, né, puxar a sardinha para nós aqui, porque apesar de tudo, né, você sofre, você cansa, às vezes você até se lesiona, mas isso acaba contribuindo com a sua formação como um todo. Então, eu agradeço a natação, a minha carreira profissional, que primeiro ela me abriu portas, e segundo que ela me ajudou a lidar com essa questão profissional que eu estou até hoje, né? 10 anos do governo e agora 10 anos no Minas. Tenho certeza absoluta que a natação me ajudou a lidar com os desafios do dia a dia ali. Quero agradecer muito a sua presença, Rogério. Tenho certeza que você inspirou muita gente que está assistindo essa entrevista, muitos jovens, novos nadadores, ou até nadadores mais antigos. Tenho certeza a importância, o peso dessa entrevista. Agradecer muito. Para quem quiser saber um pouco mais do Rogério, onde acha, tem rede social, tem site, como que faz? Eu tenho o Instagram, mas eu não publico muito, é @RogerRomero, tudo junto, um R só no meio. Só procurar lá, Rogério Romero. Eu realmente não sou muito ativo nas redes sociais, eu gosto mais de seguir o pessoal e acompanho. Principalmente hoje as minhas filhas. Agradecer também aos nossos parceiros. Se você ainda nada com óculos que embaça, você está perdendo performance e conforto. A Hammerhead, referência em tecnologia para natação, há quase 3 décadas, acaba de lançar uma revolução na piscina, os óculos de tecnologia FogFend. Esse sistema anti-embaçante exclusivo garante uma visão nítida do começo ao fim do treino. E o melhor, não sai com nenhum toque. É o fim do desconforto e o começo de uma nova era para quem leva o esporte a sério. Modelo como Genesis Mirror, Rapid Mirror e Latitude já vem com essa inovação. E tem mais. A Hammerhead é a única marca no Brasil que oferece lentes polarizadas que reduzem o brilho e protegem sua visão com clareza máxima. Ainda mais se você é nadador de costas. Isso é muito importante para piscinas abertas. Adquira agora nas melhores lojas do país ou na hammerhead.com.br e sinta a diferença na primeira abraçada. Se você fizer um cadastro ali na Hammerhead até o dia 10/12, você vai receber uma promoção de um novo material que eu vou falar nas próximas entrevistas. Agradecer também a Flot,
que está desde 92 ali em Indaiatuba com mais de 400 materiais de alta qualidade que prioriza durabilidade, conforto e inovação. Atende academias, clínicas de fisioterapia, centros de reabilitação, profissionais de educação física, tudo focado no desempenho e bem-estar com o certificado ISO 9001. E a Sobrasa, a primeira entidade nacional com propósito aí da redução no número de casos de afogamento. Desenvolve diversas iniciativas durante o ano, piscina mais segura, surf salva, Sobrasa Kids, mobiliza a data Semana Latino-Americana, Dia Mundial de Prevenção Aquática, são mais de 8 mil voluntários, 17 ações diárias pensando na prevenção aquática. WL Salvamentos Aquáticos leva profissionais capacitados aí para sua região. Você está precisando de salva-vidas, bombeiro, segurança, porteiro, recepcionista? Entre em contato no 11 982 71 5497 ou a plataforma Educar com diversos cursos para você que precisa se capacitar, não tem mais desculpa. Estude aí no conforto da sua casa, tudo com certificado. O aplicativo da Swintrack que tem o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome. Imagina, você manda a metragem que o aluno nadou, manda uma evolução, um vídeo, ele compartilha nas redes sociais, vai com seu logo, com seu nome, fazendo a propaganda do seu negócio. O preço de um ou no máximo 2 alunos, você consegue monitorar todos os seus alunos na palma da sua mão. E a gente tem a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação, aumentando a vida útil do seu aluno. Entra ali no Instagram, metodologia Raizo, uma nova metodologia para você. Então, mais uma vez, Rogério, muito obrigado mesmo pela presença. Obrigado, Renato. Sucesso. E para você que está aí do outro lado, curtiu essa entrevista, ficou até o final, compartilha com alguém que você conhece, ativa a notificação, claro, segue o nosso canal e te agradeço por ter votado, por ter pedido para seus amigos, familiares, alunos. Hoje a Natação Criativa é o melhor podcast do Brasil. Isso, gente, é o melhor podcast, graças a vocês, maior... dentro das redes sociais, é a maior rede do Instagram da América Latina, então colecionando ali vários títulos, mas levando conteúdo de qualidade para vocês de natação. Então, muito obrigado. Nosso tour aqui em Belo Horizonte são diversas entrevistas. A gente veio para estrear a pós-graduação aqui na Bodytech da Savassi e a gente aproveitou para fazer um tour. Fizemos em Fortaleza, fizemos em Curitiba e agora Belo Horizonte, diversas entrevistas com os grandes nomes da natação aqui de BH. Então, muito obrigado a você e até a próxima entrevista.